Olá! Bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim, que é um canal de treinamento parental para famílias que receberam um laudo do transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre autonomia em adolescentes. Uau, que assunto! Por quê? Ai, gente, a gente se treme todo, né? Quando fala assim, nossa, meu filho vai começar a andar de ônibus sozinho. Como é que vai ser isso? Ele pode se perder, ele pode não sei o que lá, e pode acontecer um monte de coisa, assim, como pode acontecer com a gente, como pode acontecer com qualquer um. Eu moro numa cidade grande, né? E, lógico, aqui nessa cidade é tudo muito tumultuado, tem muita violência, né? Então a gente fica preocupado de fato, né? Mas o meu excesso de zelo também pode atrapalhar a autonomia do meu filho, né? Então eu já estive, e meu filho já esteve em várias situações onde as pessoas que participavam de um evento, por exemplo, né, falavam assim, eu tô com medo, será que seu filho vai ficar bem nesse evento? Será que ele não vai se perder? Será que ele não vai... Aí eu falo assim, eu já estava preparada para aquilo que eu já vinha preparando o meu filho. E eu falava para as pessoas, calma, ele vai ficar bem, ele tá bem treinado. Lógico, eles ficam ansiosos, mas aí a gente tem que trabalhar tudo, o que vai acontecer? Isso pode acontecer, isso não acontece, você vai assim, vai com tantas pessoas, vai acontecer isso, fica perto de fulano, fica perto de cicrano, vai andar de ônibus, né? Você começa, vai com ele 1, 2, 3, 4, lá pela 5ª vez você fala assim, agora é contigo, eu estou aqui, mas você que vai fazer o sinal, é você que vai me dizer onde que tá. E lá pela 6ª ou 7ª, aí vai depender de como seu filho entendeu, se ele tem outras comorbidades ou não. Aí você já vai esperar ele no ponto do outro lado. Você encontra com ele na origem, depois você encontra com ele no destino. E lá você vai conversar com ele. E aí você fala assim, e a primeira vez? Gente, meu coração ficou aqui na garganta. Eu tava desesperada, de fato, mas eu tinha que manter o meu equilíbrio, né? Porque a gente precisa deixar também ir, né? Aí você fala assim, mas é porque seu filho é autismo leve. Não, ele nunca foi leve. Nunca foi leve, nunca foi Asperger, como as pessoas falam. Ele sempre foi o que a gente chama hoje de nível 2 e o que antigamente, né, nível 2 de suporte, e o que antigamente se chamava lá de moderado, né? Ele sempre teve muita dificuldade na fala, ele sempre teve muita dificuldade na compreensão, né? Ele sempre foi muito metódico e é até hoje. Então, assim, isso tudo vem sendo trabalhado no decorrer de todos esses anos aí que eu venho tratando ele, né? Agora, fiquei nervosa? Fiquei ansiosa muito mais do que ele. Fiquei sem dormir algumas vezes, sim, né? Mas eu tive que me desprender do que a gente chama, brincando, de mamãezada, né? Que é aquele querer... Não, deixa ele comigo aqui, que ele tá seguro aqui comigo, ele tá seguro, mamãe te protege. Porque quando você faz isso, você prende ele de conhecer o mundo. E ele precisa ganhar o mundo. Você envelhece. As pessoas ao seu redor envelhecem, né? A família em si. E a gente não vai poder mais fazer isso. Nosso bebezinho, quando tiver 1,80 m, 1,70 m, que a gente não segura mais, né? Que não quer mais, ele quer viver. Ele também quer experimentar o mundo. Quer dizer, ele também é um adolescente, ele também é um adulto, ele também quer trabalhar, quer conhecer as pessoas, ainda que seja muito difícil para ele, né? Ainda se envolver em grupos, né, de pessoas para poder conversar, que é bem difícil mesmo, né? É difícil até para nós que somos típicos até hoje, a gente vê grupos, nossa, isso aí era meu amigo, hoje eu já não me adapto mais com isso. Não acontece isso, né? Quantas pessoas já não aconteceram isso? Então, assim... isso também acontece com eles, né? Mas é um pouquinho mais difícil. E a gente precisa treinar um pouco mais, né? Então, dê liberdade ao seu filho, sim, para ir passeios escolares, ainda que você fique com o seu coração na mão. Mas antes de ir no passeio escolar, prepare o seu filho. Diga o que vai acontecer. Ele não sabe falar. Então, você desenha. Então, você faz um passo a passo no desenho. Você vai entrar no ônibus escolar, vai ter uma turminha, e vocês vão estar lá, vão fazer um lanche gostoso, depois vão fazer o passeio, né? Senão seu filho perde essas oportunidades. Mas ele não se comportou bem no primeiro. No segundo, não desista, vai acontecer, né? E se tiver, de repente, um mediador, ótimo, o mediador vai ajudar um pouco mais, mas com o tempo esse mediador já não vai aparecer mais na vida social do seu filho. Ele vai se distanciando, não vai tendo mais. E aí ele já tem que aprender a trabalhar nisso, né? O meu filho tem muito assim... de me perguntar coisas do tipo assim, e se?
E se? E se isso não acontecer? E se acontecer um problema? Aí eu respondo, e se? E se o ônibus quebrar? Vai ter um outro ônibus, né? Ninguém vai te deixar no meio da rua. E se meu telefone estiver sem bateria? Pede a professora para poder mandar uma mensagem para mim ou para ligar para mim. Você sabe o meu número, não sabe? Eu sei. Aí ele pensa, e se? Aí ele fica nesse e se até ele se satisfazer, né? Do e se, dos condicionais serem, que são essas condicionais, né? Do que pode acontecer, forem solucionadas na cabeça dele, aí ele sossega, relaxa, vai dormir, deixa para outro dia. Quase sempre ele acorda bem antes, prepara tudo, aí olha de novo a mochila, vê se está tudo certinho. Isso foi para o primeiro acampamento no escotismo, isso foi para o primeiro passeio na escola, isso foi para quando ele começou a ir sozinho nas atividades esportivas, isso foi para quando ele começou a ir sozinho para a escola, isso foi quando ele começou a ir sozinho para a terapia. Quer dizer, eu sempre tenho que ir, eu sempre tenho que mostrar para ele como as coisas acontecem, para ele ficar mais tranquilo. Hoje não preciso de tantas tentativas, na segunda ou na terceira ele já está bem. E a gente precisa deixar ir também, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente tem outras coisas para fazer também, a gente precisa dar autonomia. É importante para o ser humano ser autônomo, independente da sua limitação, tá? Se o seu filho ainda não pode, não tem condição, porque ele tem um autismo que a gente chama de nível 3 de suporte, e ele ainda tem mais comorbidade, tem um DI, que é deficiência intelectual, e também tem TDAH, e também tem síndrome de Down. Então, peraí, vamos ver que tipo de autonomia eu posso dar. De repente, eu não posso dar essa autonomia que eu estou dando para o meu filho, mas eu posso dar outras autonomias. Autonomia é importante. Meu filho é cego e também é autista. Então, se ele é cego e autista, nós temos formas também de ensinar o braille, ensinar ele a fazer algumas atividades em casa sozinho, dar autonomia, ainda que não seja autonomia fora de casa, autonomia dentro de casa. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente impede que o outro aprenda, né? Se ele não tem a condição de aprender fazer alguma coisa que não dá para a condição dele, para a limitação que ele tem condição de fazer outras. Então vamos trabalhar isso, a autonomia é muito importante. Esquece mamãezada. A gente quer botar assim pertinho da gente. Olha, tá aqui com a mamãe protege, é meu. Sim, você pode até pensar nisso. Agora você não pode agir assim, né? Porque você traz para essa pessoa insegurança, né? Você pode fazer com que essa pessoa não consiga desenvolver autonomia por a sua insegurança, pelo seu medo do que pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas pode acontecer com você do seu lado, com ele do teu lado, com você saindo de algum lugar. Pode acontecer com você, inclusive. E aí o seu filho está totalmente despreparado, porque ninguém sabe o dia que a gente vai partir daqui para outra, morrer, desencarnar, a palavra que você quiser usar. A gente nunca sabe. O amanhã é totalmente inesperado. A gente não sabe. E é para isso que a gente prepara os filhos da gente, para ter autonomia. Eu não estou aqui querendo te desesperar, não. Eu estou dizendo uma realidade da vida. E essa realidade, a gente precisa trazer para a gente também. Essa tranquilidade de dizer, eu treinei. O meu filho vai conseguir porque eu treinei. E se não deu certo, é porque faltou alguma coisa no treinamento, a gente vai depois. Então, assim, deixa eu contar um fato muito interessante. Quando o meu filho começou a aprender a andar de ônibus sozinho, ele foi para um shopping, né? E ele já estava acostumado a ir nesse shopping sempre comigo, tal, não sei o que lá, sabe? Conheço todos os ônibus que passavam lá. Eu dificilmente, quando faço treinamento, eu faço de carro, eu faço de ônibus mesmo, para que ele possa entender, marcar, conhecer o itinerário e tal. Então, eu marquei com ele, ó, estou saindo agora, vou encontrar com você lá, vou ficar na porta do shopping te esperando. Você conhece o caminho? Conheço. Então, diz para mim o que acontece. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar em tal lugar e eu vou... Tudo bem. Ele, na ansiedade dele, acabou puxando o sinal um ponto antes e desceu um ponto antes. O que aconteceu? Como ele sabia o caminho, ele veio andando, ele não pegou um outro ônibus. Ele veio andando, fez o caminho dele calminho e tal. E eu falei assim, nossa, tá demorando demais. Aí pronto, começa a suar frio, já começa, ai meu Deus, onde que eu errei no treinamento, não sei o que lá. Aí uns 15 minutos depois do que eu já estava marcando para ele chegar, avisto ele lá, chegando lá no ponto lá, bem tranquilo, bem tranquilo. Eu falei assim, nossa. Quando ele chegou bem pertinho de mim, assim, o que aconteceu que você atrasou?
Ah, eu saltei antes e vim andando. Eu achei que o ponto era um, era outro. Aí eu preocupada. E eu agoniada. Eu não acreditando no meu treinamento. Então, assim, até a gente que tem mais experiência, a gente passa por isso, sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ah, se tivesse acontecido pior. Gente, se tivesse acontecido pior, a gente tem maneiras de você procurar o que acontece. Vai lá atrás do ônibus, vai procurar saber onde que foi. Tem aplicativos que dizem exatamente a localização do nosso filho, né? Para isso a gente tem que usar a tecnologia. E naquela época eu nem estava usando esse aplicativo, né? Acho que nem tinha. Agora tem aplicativos de graça, né? Inclusive do Google, da Apple Store. Quer dizer, se tem isso, vamos utilizar, né? Então a gente sabe exatamente onde a pessoa está, né? Medo, todos nós temos. Nós temos medo de muitas coisas, mas a gente precisa vencer esses medos, né? Senão a gente não dá autonomia para o nosso filho. Então eu tô contando uma parte engraçada da minha vida porque foi ali que eu dei uma mamãezada mesmo, entendeu? Que eu pirei na batatinha, né? Ou que eu posso qualquer outro adjetivo, outra brincadeira, pode falar. Ali realmente eu fiquei balançada. E a partir dali eu comecei a aprender, gente, para com isso. Você tem que acreditar no treinamento que você dá. E eu dou realmente um treinamento muito bem feito. E eu sei que muitos pais também fazem. Então, não fiquem com tanto medo. Dê autonomia, ainda que a autonomia seja dentro de casa, para lavar um copo, para fazer uma comida, seja o que for. Tudo isso é autonomia dentro da limitação do que ele pode, mas sempre tentando puxar um pouquinho mais, né? Nunca deixar se acomodar, não. Porque o ser humano ele tende a se acomodar e a acomodação ela é bem legal, né? Mas a gente não pode fazer isso com eles, né? A gente está tirando o direito deles de ir e vir, a gente está tirando o direito deles aprenderem coisas novas, não é verdade? Então vamos abrir um pouco mais esses braços que estão muito apertadinhos, a gente vai abrindo assim um pouquinho para a gente poder dar também autonomia para essas crianças irem, e apesar dos nossos medos, apesar da violência, apesar do mundo, a gente deixar eles fazerem a trajetória deles também, não é verdade? Então eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha, fala com seus amigos, vamos conversar a respeito de autonomia, bote seus comentários aí, vamos trocar ideia e até a próxima. Muito obrigada.